Vamos chamar então aqui o nosso querido professor José Fernandes. Deixa eu chamá-lo aqui conosco. Professor José, boa noite. E o senhor está pré-candidato por qual partido? Seja bem-vindo. Oi, boa noite, Pedro. Boa noite à nossa audiência, nossos amigos. Eu quero já pedir desculpas já nessa largada aqui, que eu não consegui fazer uma divulgação no portal, porque eu estava hoje meio assim correndo. Todos nós estamos correndo o tempo todo, né? Sim. E agora com mais uma atribuição, porque desde ontem eu estou oficialmente pré-candidato a deputado federal. Ainda não sou candidato, mas inclusive é a primeira vez que eu estou falando desse assunto publicamente, né? Eu falei no meu canal hoje, mas aqui é o primeiro lugar que eu estou falando disso e estou tentando vencer algumas barreiras internas, porque eu sempre fiz muita política, mas assim de uma forma, de um certo modo, confortavelmente, porque eu fiz campanha para todo mundo, desde muito novo, né? Campanha presidencial, campanha de governador, não assim na estrutura de campanha, mas pedindo voto, gastando sola de sapato, dormindo em sessão eleitoral para... Professor, nos ouve? Alô, alô? Morava uma semana, 10 dias, uma eleição. Então, ajudei muita gente da forma que eu pude. E agora eu estou tentando introjetar essa persona do cara que tem que ter a desenvoltura para pedir voto, para convencer as pessoas. Então, eu não sei como é que vai ser essa história. Uma coisa é você pedir voto para Pedro. Pedro, olha, isso aqui é o meu amigo Pedro, está aqui, ó, Falar dos conhece o outros é Pedro. mais fácil, né, José? Não, aí o cara chega, pode mandar uma dessa assim, né? Que você sabe que as pessoas. Política é tudo ladrão. É política. O que você vai me dar? Então, pintam as coisas assim, né? Quando a pessoa que você está defendendo está num panfleto, aí tudo bem, você sai de banda. Agora, e quando a pessoa é você? O cara, eu não sei se eu vou ter muita paciência, sobretudo nesses tempos de bolsonarismo, que se de repente você encontra com um bolsominion na vida aí, você vai ter que respirar muito profundamente, né, para não ter um tipo de atrito. Mas o que me salva a sanidade mental Professor José. Géser, me ouve agora? são pessoas que estão aqui nas redes sociais, né? Então as pessoas, isso aí me ajuda, assim, já é uma força muito grande, né? E quando eu lancei a minha pré-candidatura, o meu canal, sim, as pessoas deram um apoio maciço, muito grande, então isso já me deu mais um encorajamento. Daí para frente, eu não sei o que vai ser, mas se por acaso eu conseguir me eleger, eu vou ficar muito orgulhoso, primeiro, de ter tido uma base muito ativa que possibilitou essa realização, esse projeto. E, em segundo lugar, porque eu vou estar ali em meio às pessoas que eu sempre entrevistei, pessoas que eu entrevistei que eu sempre admirei. Então, puxa vida, se acontecer isso, aí vou ter uma chance espetacular de falar algumas coisas para os bolsonaristas que estão lá, que vão se reeleger e tal, para essa gente de extrema-direita, porque eles não escutam a gente, né, Pedro? Esse cara de extrema-direita, eles não entram em canal de esquerda, eles Os não... caras tomam detergente IP, né, José? Aí é É. difícil, né, Então, cara? então esses caras, o Nicolas da Vida, esse Gustavo Gai, esses caras não assistem os nossos canais. A gente assiste os caras, mas eles estão numa outra dimensão. Agora, por não assistirem a gente, eles não escutam uma série de coisas. Agora, eles não escutam o que nós falamos aqui. Então, mas se eu chegar lá na Câmara, aí das duas, uma. Eles vão ter que sair correndo do plenário ou vão ter que assistir as sessões com fone de ouvido. Porque eu vou largar o cacete dessa gente aí. Eu acho que tem mais gente interessante que pode entrar no campo progressista para o Congresso Nacional. Mas, enfim, eu estou nessa aí, assim, me doando mais uma vez, como todos nós. A vida da gente, de pessoas progressistas, é uma vida de doação permanente, né? A gente doa o tempo da gente, a nossa energia, os nossos papos, os nossos projetos. Tudo isso está sempre voltado para uma ideia de ter um bem comum, de ter uma utopia.
Então, se essa história der certo, vai ser muito legal. Mas se por acaso não der certo, vai ser mais uma batalha que eu tive na minha vida, como tantas outras que podem não dar certo. E segue o jogo. Não é uma história para mim que significa vender alma a alguma coisa, vender alma ao diabo. Então, eu estou tranquilo e muita gente está apoiando, está sendo muito legal, muito gratificante. E é isso. Agora, quem tem que ficar preocupado é o pessoal da direita, porque se eu me eleger, eles vão ter ali mais um cara chato pra caramba para perturbá-los. E no governo, torcendo para o Lula se reeleger, óbvio, eu também vou cobrar bastante. Eu cobro muito lá de fora, se eu estiver do lado de dentro, aí me aguarde, porque vou fazer barulho pacas, né? Então é isso. Géser, agora você me ouve? Agora eu te ouço, estou ouvindo todo mundo. Estava ouvindo só o José antes, agora voltou tudo ao normal aqui. Boa Como é noite, que você gente. está, meu caro? Seja bem-vindo diretamente de Santa Catarina, Lindiane. Nos ouve bem também? Sim, certinho, tudo certinho. Tá certo. Quer fazer a primeira pergunta, Géser? Vai lá. Então, rapidinho antes da pergunta, assim, José, já fui candidato. É muito bom ouvir as pessoas, tá? É uma experiência muito diferente esse lugar, né? De ouvir as pessoas. Então, eu acho que, sim, é bastante provável que tu vai gostar da experiência. E depois que você tem uma trajetória, né? Uma trajetória, e já vou entrar na ideia da pergunta, né? Você tem uma trajetória política, e eu, inclusive, assinei lá o manifesto lá de apoio à sua candidatura. Mas você tem uma história desde o tempo de trabalhar com a Dilma já. Você teve uma parceria com a presidente Dilma durante a ditadura militar. Queria que você nos falasse um pouco o que exatamente, como é que é essa relação que você tinha com a presidente Dilma, José, que serve inclusive para quem está nos ouvindo saber o quanto vale a pena votar no José Fernandes. Rapaz, olha, algum curto-circuito, porque é o seguinte, o meu pai, ele foi perseguido politicamente também. Meu pai, ele era servidor, ele é da área de saúde pública da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu lembro que a Dilma, por acaso, é mineira também, né? Ela é de Belo Horizonte também. Eu lembro numa cena, eu era muito pequeno, da minha mãe, a gente morava numa casa, minha mãe fazendo a fogueira no fundo do quintal lá e queimando os livros do meu pai todo. Era um negocinho. Eita! Eu como criança, achava legal, né? Pegar livro assim, tacando fogo, né? Achava aquilo bacana. Mas eu não tinha a menor ideia por que estava acontecendo aquilo. Então, eu ficava rasgando as páginas, jogando a fogueira. Era muito legal. E meu pai tinha coleção de livros que eram considerados livros perigosos, livros assim. E depois meu pai, ele não chegou a. Eu não posso dizer que ele foi torturado, nem ele falava isso. Mas ele foi conduzido algumas vezes para a delegacia, né? Depois teve problemas de perseguição administrativa, depois ele entrou com ação, enfim. Então, a minha história com a ditadura foi apenas de ser contemporâneo desse período que a Dilma esteve presa e, por acaso, meu pai falava sobre ela. Mas eu nunca tive assim, uma proximidade maior, não. Quem teve proximidade maior com ela recentemente foi o Elias Jabbour. O Elias Jabbour que foi trabalhar com Dilma lá no Banco Mundial, enfim. A história é por aí. Mas, Banco dos BRICS. Mas a minha conexão com o universo Dilma foi mais esse. Depois, fazendo a campanha dela, mas como tantos milhões de brasileiros fizeram, a partir de uma admiração muito grande que eu tive de revê-la. Porque a Dilma tem uma história também, né, muito interessante. A Dilma foi do PDT. E eu fui do PDT no começo da minha trajetória política, na juventude socialista do PDT. Aí depois, enfim, com o passar dos anos, eu saí do partido, aí não fiquei sem partido nenhum. Mas depois eu revi a Dilma, né, já como candidata, ela estava como ministra do Lula, ela foi no programa do Jô Soares. Foi a primeira vez que eu vi a pessoa dela depois de muito tempo. E eu fiquei muito emocionado, porque ela falou do que ela passou naquele período, que foi o período que ela era contemporânea do meu pai também. Então, sim, basicamente é isso aí. Não tive assim uma proximidade de operar com ela, de trabalhar com ela de alguma maneira, não. Mas a admiração sempre foi grande.
Vou passar uma pergunta para a Lindiane fazer também, mas deixa eu só fazer uma pergunta de uma notícia que saiu urgente agora. José, explica pra gente como é que foi o procedimento que você tomou na PGR contra o Dark Horse. Eu queria que você comentasse a saída do Marcelão, marqueteiro do Flávio Bolsonaro, da campanha dele. É uma notícia que está em todos os portais neste exato momento. O Flávio já era... O Géser, inclusive, veio com uma história muito maluca do Carluxo ser o candidato no lugar dele, ao invés da Michelle. Como é que você vê isso aí? Se o Marcelão saiu da campanha do Flávio Bolsonaro, isso nos mostra que tem alguém com algum juízo no campo da extrema-direita. Porque ele está percebendo que a Rural está se atolando, a Rural está atolando na areia e vai ficar atolada lá. Então, se saiu, é que ele deve estar com preocupações muito grandes que mostram uma certa prudência e uma certa sabedoria remanescente na cabeça de um bolsonarista, né? Então é isso. Agora, em relação ao que você perguntou da representação que eu fiz e que gerou um barulho aí legal, e o barulho eu vi que foi repercutido pelo próprio Flávio Bolsonaro ontem na coletiva que ele deu, e outros deputados também repercutindo esse fato de uma maneira transversa. Como é que foi isso? Bom, quando eu comecei, assim como todos nós aqui, tomar conhecimento dessa história toda do Vorcara, como é que isso... Quando saiu o papo do filme, e que o Flávio Bolsonaro, ele dizia, não, nós fomos buscar investidores. Aí eu vi uma entrevista também do Frias, não, nós estávamos procurando investidores. Ou seja, eles estavam tratando o filme como um negócio. Como um negócio que, enquanto negócio, se você está buscando investidor, o investidor ele quer um retorno e o retorno é lucro. Ora, só que o investidor que aportou dinheiro no filme é um investidor que tinha roubado dinheiro público, no português claro. Então, se o dinheiro é ilícito, bom, o que diz o direito brasileiro? Se o dinheiro é ilícito, ele tem que retornar ao seu proprietário originário, que no caso é a Fazenda Pública, que no caso é um fundo de pensão, é o governo do Estado, a Companhia de Esgotos do Rio de Janeiro, são entidades de direito público. Então, isso tem que voltar, são os aposentados no consignado, enfim. Então, eles mesmos confessaram que o filme tinha um propósito. O Flávio dizia, não, eu queria fazer o filme em homenagem a meu pai, papapá. Bom, aí é o seguinte, aí comecei a ter algumas interrogações. Bom, se o Vorcaro está com os bens bloqueados... Opa, José nos ouve? Ele travou um pouquinho e voltou. Vai lá. Mundo encalacrado nessa história, não faz sentido eles agora estarem divulgando um filme, esse filme gerar algum tipo de receita, e essa receita também não está sujeita a algum tipo de bloqueio, algum tipo de penhora. E aí, como eu vi que ninguém tinha feito absolutamente nada, então eu fiz uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, cobrando da Procuradoria-Geral da República que acione o Poder Judiciário para que realize uma medida cautelar de bloqueio de qualquer recurso proveniente, tanto da exibição do filme no Brasil, mas também proveniente de rentabilidade que pode ter no streaming, que possa ser exibido pelas redes sociais, monetização, tudo. Porque se a coisa nasceu de um dinheiro roubado e o rombo está em torno de 50 bilhões de reais, então tudo que for gerado com o fruto do roubo tem que ser recuperado. E até brinquei no vídeo que eu fiz, né, convidando o Flávio Bolsonaro para estimular todos os bolsonaristas a assistirem o filme mais de uma vez ao dia. Quanto mais gente assistir o filme, quanto mais dinheiro render de bilheteria, mais dinheiro volta para os cofres públicos e para os aposentados. O problema é que a gente vai ter um problema social grave. A gente não vai ter clínica psiquiátrica para tanta gente.
que assistir o filme mais de uma vez, assistir uma vez já é ruim. Agora, assistir muitas vezes, olha, tem muita gente que está com o cérebro, aqueles remanescentes que ainda preservaram o cérebro depois de ter bebido detergente com cloroquina, aí pronto, assistir o filme ia ser a sentença de morte cerebral. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!